paralítico numa maca, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Diz o texto sagrado que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. E que você também possa dizer: encontrando Jesus, hoje eu tenho visto coisas extraordinárias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos e te suplicamos no poder do Espírito Santo, que ministre e sopre, Senhor, a tua palavra, ministre aos nossos corações, para encontrar esperança, encontrar vida, encontrar alegria, encontrar salvação, encontrar-se com Deus, em nome de Jesus, amém. O texto sagrado de Lucas capítulo 5, verso 17, diz que Jesus ele se encontrou com um homem que estava sem esperança. E quem sabe nessa noite você se encontre com dinheiro no bolso, muitos bens e propriedades, construindo coisas na vida, mas esteja com seu coração sem esperança. Somente um pode gerar em seu coração verdadeiro significado para a vida, razão para viver, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que um homem paralítico, não tinha ninguém para ajudar esse homem, não tinha ninguém para socorrê-lo, não tinha ninguém para o amparar. E certamente você conhece alguém em sua vizinhança que tem alguma debilidade, alguma fragilidade, alguma limitação, que para andar, que para se mover precisa da ajuda de mais alguém. A Bíblia diz que na presença de Deus, nossas limitações, elas são curadas, restauradas pelo poder da fé. Se nessa noite você se encontra limitado, se nessa noite você se encontra fraco, se nessa noite você se encontra marcado por algum tipo de desesperança, tenha fé em Jesus, porque quem tem fé em Jesus consegue superar qualquer obstáculo na vida. Quem tem fé em Jesus consegue superar qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer mal-estar, qualquer trauma, dificuldade na vida. A Bíblia diz que esse homem era um homem marcado por uma paralisia. Mas a ele, ouvindo falar de Jesus, ele é tomado de esperança. Nessa noite, a alto e bom som, decida colocar a sua fé no Filho de Deus. Decida colocar a sua fé somente em Jesus para encontrar
a verdadeira alegria para viver e para viver para sempre. Diz o texto que o homem paralítico, diz o texto, não tinha ninguém era por ele, estava só, mas que por um momento, ouvindo de Jesus, ele diz: não, algo vai ter que acontecer, eu não posso deixar Jesus passar diante de mim. E diz o texto que grande era o seu problema, grande era o seu dilema, grande era a circunstância de dificuldade que ele estava sofrendo, mas o seu coração estava dizendo: eu não posso deixar Jesus passar diante de mim nessa noite. Quem sabe seja a última noite, o último momento. Não deixe, não perca esse momento especial, diante, na presença de Deus, de falar com Jesus, de abrir seu coração para Jesus, de falar para Ele seus dilemas, seus problemas, suas agonias, seus traumas, suas angústias, seus medos. Vá até a presença de Jesus. O texto sagrado diz que o homem, ele era paralítico. E ouvindo falar de Jesus, ele diz: eu não posso perder essa oportunidade. Diz o texto sagrado que Deus, ele inflama, ou seja, move corações de pessoas, amigas, vizinhos dele, que o ajudam, o carregam e levam até a presença do Senhor Jesus. Quem sabe nessa noite, alguém te trouxe para essa praça. Alguém falou com você: vamos até a praça para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas eu quero te dizer nessa hora, que você veio até esse ambiente, e você está aqui por causa da presença poderosa, vivificadora do Senhor Jesus Cristo. Somente nele há verdadeira esperança. O texto sagrado diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico em uma maca. Tentaram fazê-lo entrar na casa aonde Jesus estava, e assim desceram pelo teto até o encontro e diante de Jesus. Diz o texto sagrado, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até no meio da multidão, bem em frente do Senhor Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Eu quero te dizer nessa noite que apesar das suas atividades, Jesus, ele está olhando para você. Apesar da sua atividade de recreação, de passatempo, no trabalho, em casa, Jesus, ele está olhando para você. Você já parou para pensar nos afazeres, nas atividades, no corre-corre da vida, em resolver situações difíceis? Nós pensamos: eu estou sozinho, e é eu e Deus, eu estou só. Conta-se uma história que uma mulher chegou diante de um pastor para tomar um conselho, e ela foi até o gabinete do pastor e disse: pastor, eu vivo sozinha, não tenho filhos, não tenho mais marido, eu vivo sozinha, é eu e Deus. E o pastor diz para ela: mulher, quem está com Deus é maioria, quem está com Deus é multidão, quem está com Deus tem poder de enfrentar qualquer tipo de
dilema, circunstância difícil na vida, quem está com Deus é maioria. Diz o texto sagrado que o homem era paralítico, tinha uma deficiência, tinha uma limitação, tinha uma grande circunstância difícil para vencer, mas ele tinha pessoas amadas que estavam olhando para o seu problema, mas ele também não sabia naquele local que quem estava olhando para ele era o Senhor da vida, o Deus Criador, o Deus da esperança, o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, Jesus está olhando para você. Tempo de salvação. Diz o texto que é tempo de perdão de pecados. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. No momento, num instante, diz o texto sagrado que aquele homem que tinha uma grande paralisia foi restaurado, recuperou a sua saúde por colocar a sua fé unicamente em Jesus. Teve o seu coração também encharcado, inundado pela esperança, pela paz eterna, pela salvação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não quer somente curar o teu corpo. Jesus, ele não quer somente curar as suas enfermidades. Jesus, ele tem poder para mudar a tua situação, para mudar a tua sorte, mas ele quer implantar em teu coração a paz verdadeira, a paz de Deus, a paz promovida pelo Espírito Santo de Deus em teu coração. O texto sagrado diz que aquele homem teve a sua sorte, a sua vida transformada pelo encontro pessoal com o Senhor Jesus. A sua paralisia foi transformada pelo poder de caminhar e de viver. Mas ele também encontrou plena alegria e esperança em seu coração. Alguns especialistas e médicos chegam a dizer que as UPAs, que as unidades de saúde, que os hospitais têm um número e uma estatística de pessoas que adentram esses ambientes clínicos, porque estão em seus corpos, em suas vidas, vivendo doenças de dentro para fora, doenças da alma, doenças do espírito, falta de esperança que causa problemas no corpo, falta de alegria na vida que causa angústia e medo e dores e sofrimento, ansiedade, pavor para viver. Quem sabe nessa noite é tempo de encontro pessoal com o Deus da verdadeira esperança, para ter saúde na alma, saúde no espírito, paz na vida, paz no corpo, saúde plena no corpo, somente no encontro pessoal com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que somente um pode perdoar os pecados, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia também ela diz que nós precisamos oferecer perdão, abrir o coração para perdoar filhos, abrir o coração para perdoar maridos, abrir o coração para perdoar esposas, abrir o coração para perdoar a família, abrir o coração para promover esperança no seio, no ambiente familiar. Quem sabe nessa noite a tua família precisa de saúde, de alegria e da presença de Deus.
E Deus está falando com você nessa noite. Creia em Jesus. Confesse a Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Tenha um encontro pessoal com Deus poderoso, Deus da graça, o Deus da vida. Receba alegria e perdão e ofereça também perdão. Na vida, somente pode oferecer vida e paz àquele que tem paz e esperança no coração e na vida verdadeiramente. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, encontramos cura. Aquele que guarda o seu pecado, que encobre o seu pecado, aquele que diz, depois eu resolvo, depois eu vou me emendar, depois eu vou me reconciliar, que não seja muito tarde. A Bíblia diz que quando abrimos nossa boca para confessar os nossos pecados, abrimos nossa boca para pedir perdão, abrimos nossa boca para oferecer perdão, encontramos perdão em nossos corações e também na vida do outro. Jesus, ele é o Deus do perdão. Jesus, ele é o Deus do verdadeiro perdão, oferecido na cruz, no Calvário, por meio da sua obra, da sua vida, do Filho de Deus, se oferecendo e se colocando como meu e seu substituto, para promover a toda a criação de Deus perdão gratuito. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo, a minha família precisa de perdão, a minha família precisa de paz, a minha família precisa de esperança, a minha família precisa mais do amor de Deus. Nessa noite, creia em Jesus. Decida abrir seu coração para a presença de Jesus. Não deixa Jesus escapar, passar diante de você. Pode ser muito tarde. Decida fazer como o texto sagrado descreveu a atitude do homem paralítico, que diante do seu problema, que diante da situação difícil, ele decidiu crer em Jesus. Em Jesus a cura, em Jesus a restauração, em Jesus a vida, em Jesus a salvação, em Jesus a plena paz, em Jesus a conforto e abraço acolhedor e restaurador e vida plena somente em Jesus de Nazaré. Não deixe Jesus passar diante de você. Há muitas pessoas que dizem, quando me sobrar tempo, eu irei procurar a Jesus. Quando eu tiver um tempo na semana, eu irei ter um encontro com Deus, irei buscar mais a Deus, irei ouvir mais a palavra de Deus, que isso que você está desejando em seu coração não seja tarde. O paralítico entendeu que as oportunidades na vida são únicas, e como essa noite, Deus está chamando a sua atitude e a sua fé para um posicionamento. Buscar a Jesus enquanto é tempo. Buscar a Jesus enquanto tem vida. Buscar por Jesus para encontrar a esperança e o poder do Evangelho. Que não seja muito tarde. Que não seja para amanhã. Mas que seja ainda hoje ter esse encontro pessoal. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. A Bíblia diz, entretanto, que há uma situação, a dureza do coração do homem, a ignorância diante de Deus, de dizer, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, eu não tenho tempo para Deus. A Bíblia diz,
e chama isso de blasfemar contra a pessoa de Deus. Não seja essa pessoa, não viva diante de Deus através dessa decisão, mas mude o quadro, busque por Jesus, estreite a sua relação com Jesus mais e perto, pois Jesus ele tem poder para perdoar teus pecados, sarar as tuas feridas, curar os teus pecados e trazer plena salvação ao teu coração. Se você crer, nessa noite você pode receber a vida eterna de Deus. Nessa noite você pode participar entrando no gozo eterno de Deus, se somente você crer. A Bíblia diz que o paralítico ele creu e seu corpo foi restaurado. A Bíblia diz que o paralítico creu e ele recebeu perdão de pecados. A Bíblia diz que ele creu e recebeu a visitação da presença de Deus. E nessa noite, Deus ele está a um passo da sua vida. Você só precisa dar um passo e Jesus vai estender seus braços eternos para te acolher, para te salvar. Se você assim deseja ser abraçado por Jesus, receber a salvação do Senhor Jesus Cristo, você pode ficar em pé nessa noite, se você ainda não fez essa decisão. Você deseja ter a presença de Deus em seu coração. Você entende que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é a paz de Deus, a esperança de Deus. Ele é tudo para as nossas vidas. Você crê nisso e entende que precisa abrir seu coração para Jesus entrar, fazer morada, ser seu dono, ser seu Senhor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Só pode dizer isso quem crer em Jesus, o invoca e o chama para ser o seu Deus pessoal da sua vida. Você crê nisso? Você pode ficar em pé e vamos orar nessa noite. Te convido para orar. Vamos orar? Vamos orar? É o Catolé. É, um amigo Catolé Gilvão. Você dá uma palavra para eu. Não. Porque eu estou muito sentido. Vamos orar. Querendo me matar. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, te damos graças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder do Teu Evangelho. Cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou. Cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Jesus, vivo, poderoso, aqui está nessa praça. Pai, em nome do Senhor Jesus, cremos no poder da vida, cremos no poder da salvação. Cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, que aqui está, ó Deus, e que libera a vida, libera a salvação, libera, Senhor, perdão de pecados, ó Deus, que se instale, Senhor, no coração, ó Deus, que liberte vidas, Senhor, aprisionadas pelo medo, aprisionadas pela angústia, aprisionadas pelo engano, sejam libertos, sejam, Senhor, salvos, encontre verdadeira paz, encontre alegria, encontre-se com Deus, tenham, Senhor, em seus corações a visitação de Deus, a paz de Deus, o gozo de Deus, a plena alegria de Deus em suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós suplicamos, Senhor, por meio da Tua presença, Espírito Santo. A Tua palavra diz que aonde habita o Teu Espírito há liberdade, que haja liberdade no coração do Catolé, que haja vida no coração do Catolé, que haja, Senhor, salvação em nome de Jesus na vida daqueles que estão também aqui nessa praça, homens e mulheres que entendem que Jesus é Salvador, veio morrer em nosso lugar, mas que precisam abrir seus corações para Jesus ser Senhor,
Senhor das suas vidas. Não basta crer em Jesus como Filho de Deus, há necessidade e urgência de convidar Jesus para morar em seus corações, morar em suas vidas, e que isso seja hoje, seja agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.